Boa noite. Os portugueses são muito inteligentes. E claro, porque muito são canhotos. É verdade? Como eu. Do you want me to leave? Não. Fica. Ok. Por favor. Ok. Good evening, everyone. Boa noite a todos. Boa noite a todos. There we go. God is good all the time, yes? Deus é bom todo o tempo. Ah, good. Do you have your Bibles with you? Têm as vossas Bíblias convosco? Take them out, please. Peguem nelas, por favor. We're going to speak directly from God's Word this evening. Vamos falar diretamente da palavra de Deus esta noite. It's a lot of wires. Yes. Okay. That's better. We're going to go to the Gospel of Luke. Vamos ao Evangelho de Lucas. I assume you can find that book rapidly. Penso que conseguem encontrar esse livro rapidamente. Tonight we're going to dig into a very simple but important study Vamos cavar num estudo simples, mas muito importante, that will help you as a soul winner que te vai ajudar como um ganhador de almas and help your church to grow effectively. e ajudar a tua igreja a crescer com eficácia. But of course, before we study anything from God's Word, Mas claro que antes de estudarmos alguma we coisa need da to palavra de begin Deus, with a word of prayer. precisamos de começar com uma palavra de oração. Please bow your heads with me. Por favor, curvemos as cabeças. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you for another day of life. obrigado por mais um dia de vida. Thank you that we can be together this evening. Obrigado porque podemos estar juntos esta noite. And Lord, now we ask that you would send your Holy Spirit. E agora pedimos que envies o teu Santo Espírito. And Lord, I would ask that not just in a general sense into this room, E te pedimos não apenas no sentido geral para esta sala, but speak specifically to each person here. mas fala especificamente para cada pessoa aqui. Help us to understand your word tonight. Ajuda-nos a perceber a tua palavra esta noite. And by God's grace, E pela graça de Deus, help us to apply it in our lives. ajuda-nos a aplicarmos na nossa vida. For we pray it all in Jesus' name. Porque oramos tudo em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Luke chapter 4, and we're going to answer a very simple question. Lucas capítulo 4, e vamos responder a uma pergunta muito simples. As you read through the gospel record of Jesus' life, Ao lermos ao longo do registro da vida de Jesus, one thing might stand out to you. alguma coisa pode se destacar. In all of Jesus' teaching, Em todo o ensinamento de Jesus, his most common reference a sua mais comum referência was to plants. era às plantas. Why was Jesus always talking about plants? Por que é que Jesus estava sempre a falar de plantas? By the way, the title of this evening's message E a propósito, o título da mensagem desta noite is Farmer Jesus. é O Agricultor Jesus. Why was he always talking about plants? Por que é que ele estava sempre a falar de plantas? Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, and we'll start in verse 16. e vamos começar no versículo 16. Jesus is coming home to Nazareth, Jesus está a chegar a Nazaré, where he had been brought up, onde fora criado, and as his custom was, e segundo era o seu costume, he went into the synagogue on the Sabbath day entrou num dia de sábado na sinagoga and stood up to read. e levantou-se para ler. Now, whenever I present this to a group of young people, I want to make this point. Cada vez que eu apresento isto a um grupo de jovens, eu quero estabelecer aqui um ponto. Notice why Jesus went to church that day. Repara porque é que Jesus foi à igreja naquele dia. It wasn't for what he would get out of it, Não era por aquilo que ele podia tirar disso, and it wasn't because everyone loved him. e não era porque todos o amavam. It's because it's what his custom was. Era porque era esse o seu costume. We need to go to church and support the local church just because that's what we do. Precisamos ir à igreja e apoiá-la porque simplesmente é isso que nós fazemos. And notice that he did more than just attend the service. E repara que ele fez mais do que simplesmente frequentar o serviço. He stood up to E read. ele levantou-se para ler. He participated in the program. E ele participou do programa. I'll just make a little speech right here. Eu faço apenas aqui um pequeno discurso. The Seventh-day Adventist Church A Igreja Adventista do Sétimo Dia needs young people precisa de jovens to attend their church services.
para assistirem e participarem dos serviços da sua igreja, to participate in their programs. para participar nos seus programas. And even if all the adults don't appreciate you, E mesmo que todos os adultos não o apreciem, you go anyway vais ainda assim, because you're there for God porque estás lá por causa de Deus and not for man. e não por causa do homem. Amen? Amém? All right, so we continue. Agora continuamos. And he was handed the book of the prophet Isaiah. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. And when he opened the book, he found the place where it was written. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: The Spirit of the Lord is upon me, O Espírito do Senhor está sobre mim, because he anointed me to preach the gospel to the poor. pois que me ungiu para evangelizar os pobres. He has sent me to heal the brokenhearted, Enviou-me a curar os contritos de coração, to proclaim liberty to the captives, a proclamar liberdade aos cativos, recovery of sight to the blind, a restauração de vista aos cegos and to set at liberty those who are oppressed, e pôr em liberdade os oprimidos, to proclaim the acceptable year of the Lord. a anunciar o ano aceitável do Senhor. Then he closed the book, Então ele fechou o livro, gave it back to the attendant, tornando-o a dar ao ministro, and sat down. e assentou-se. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. And he began to say to them, E então começou a dizer-lhes: Today, Hoje, this scripture esta escritura is fulfilled in your hearing. se cumpriu em vossos ouvidos. Now, without looking at your footnotes, Então, sem olhar para as notas de rodapé, where was Jesus quoting from? de onde é que Jesus estava a citar? He's quoting from the Old Testament, Estava a citar do Velho Testamento, the prophet do profeta Isaiah, Isaías. right? Ok? Let's go to Isaiah 61. Então vamos a Isaías 61. We'll see the very place that Jesus was quoting. Vamos ver de onde Jesus estava a fazer a citação. It's not a very long chapter. Não é um capítulo muito longo, In fact, it's only 11 verses long. na verdade tem apenas 11 versículos. But most people only know those first two verses Mas a maioria das pessoas apenas conhece os dois primeiros versículos, because Jesus quoted them in the book of Luke. porque Jesus os citou no livro de Lucas. But when we go back to the original source, Mas quando vamos à fonte original, I want to point to something fascinating. quero apontar para algo fascinante. Not only does it tell us what Jesus' mission was, Não apenas nos diz qual era a missão de Jesus, but it also gives us the blueprint mas também nos dá a impressão for how the gospel would go to the world. de como o Evangelho iria ao mundo. Look at verse 11, the closing verse of Isaiah 61. Versículo 11, último versículo de Isaías And listen 61. carefully. E ouve com cuidado. For as the earth brings forth its bud, Porque como a terra produz os seus renovos, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, so the Lord God assim o Senhor Deus will cause righteousness and praise fará brotar justiça e louvor to spring forth before all the nations. para brotar diante de todas as nações. Do you notice what happens there? Reparaste o que acontece aqui? The righteousness of God will go to all nations A justiça de Cristo, de Deus, iria a todas as nações, like a garden grows plants, como um jardim faz crescer as plantas, or like the earth brings forth buds. ou como da terra surgem os renovos. The spiritual gospel to the world O evangelho espiritual ao mundo is compared to the agricultural cycle here on earth. é comparado ao ciclo agrícola aqui na terra. This is an idea that you need to keep in mind when you go home. Esta é uma ideia que deves manter na tua mente ao ires para casa. There is a parallel between the agricultural cycle Há um paralelo entre o ciclo agrícola and the process of someone coming to Jesus, e o processo de alguém vir até Jesus, what we call the cycle of evangelism. o que chamamos o ciclo do evangelismo. So you understand there's an agricultural cycle Então repara, há um ciclo agrícola and an evangelistic cycle. e um ciclo evangelístico. Yes? Okay. Ok. What we're going to do with the rest of our presentation this evening O que vamos fazer no resto da nossa apresentação esta noite is simply walk through the 5 steps of the evangelism cycle. é simplesmente abordar os 5 passos do ciclo de evangelismo. Let's go back to the Gospel of Luke, this Vamos- time chapter 8. Vamos voltar ao Evangelho de Lucas, agora no capítulo 8. Just like the agricultural cycle, Tal como no ciclo agrícola, the cycle of evangelism o ciclo do evangelismo has 5 essential steps tem 5 passos essenciais
that cannot be avoided que não podem ser evitados or neglected ou negligenciados if you're going to see true growth of the gospel. se queremos ver o verdadeiro crescimento do Evangelho. For those of you taking notes, Para aqueles que estão a tomar notas, who by the way are my best friends, que a propósito são os meus melhores amigos, I will tell you what the 5 steps are. eu vou dizer quais são os 5 passos. Number 1, Número 1, preparing the soil. preparando o solo. Number 2, Número 2, sowing or planting the seed. número 2, plantando a semente. Number 3, Número 3, cultivating the crop. cultivando a colheita. Number 4, Número 4, harvesting the crop. fazendo a ceifa. And number 5, E número 5, preserving the crop that is harvested. preservando a colheita que foi recolhida. These are the 5 steps São os 5 passos in the cycle of evangelism. no ciclo de evangelismo. This works in your own life personally, Isto funciona na tua vida particular and it should be what your local church builds its yearly calendar on. e deveria ser a partir daí que a tua igreja faria o seu calendário anual. Okay, back to Luke chapter 8. Agora, de volta a Lucas 8. We'll start in verse 4. Começaremos no verso 4. And when a great multitude had gathered, E ajuntando-se uma grande multidão, and they had come to him from every city, e vindo de todas as cidades, he spoke by a parable. disse-lhes uma parábola. A sower went out to sow Semeador saiu a semear his seed, a sua semente, and as he sowed, e enquanto semeava, some fell by the wayside, alguma caiu junto do caminho, and it was trampled down, e foi pisada, and the birds of the air devoured. e as aves do céu a comeram. Some E outra fell on rock, caiu sobre a pedra, and as soon as it sprang up, e nasceu, it withered away secou-se, because it lacked moisture. pois não tinha umidade. And some fell among thorns, E outra caiu entre espinhos, and the thorns sprang up with it e crescendo com ela os espinhos, and choked it out. a sufocaram. But others Mas outra fell on good ground, caiu em boa terra, sprang up, e nascida, and yielded a crop 100-fold. produziu fruto a 100 por 1. And when he had said these things, he cried, Dizendo ele essas coisas, clamava: He who has ears to hear. quem tem ouvido Let para him ouvir, hear. ouça. Now, Agora, very simple concept, conceito muito simples, but there's some very important spiritual lessons that we can live and apply today. mas há lições muito importantes que podemos viver e aplicar hoje. Let's skip over to the explanation of the parable in verse 11. Vamos passar para a explicação da parábola no versículo 11. Jesus says, now the parable is E this. Jesus diz: esta é, pois, a parábola. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus, Those by the wayside are the ones who hear the word. e os que estão junto do caminho, estes são os que a ouvem. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, lest they should believe and be saved. para que não se salvem crendo. So notice this group of people Então repare, este grupo de pessoas doesn't even believe. nem sequer acredita. They hear it, Ouvem, but before it even catches in their heart, the devil snatches them away. mas antes de o apreenderem no seu coração, o diabo lhes tira. They don't even begin a walk of faith. Nem sequer começam uma caminhada de fé. But verse 13, Verso 13. but the ones on the rock E os que estão sobre a pedra, are those who, when they hear, estes são os que, ouvindo a palavra, receive the word with joy, a recebem com alegria, but these have no root, mas não têm raiz. who believe for a while, Apenas creem por algum tempo and in a time of temptation fall away. e no tempo da tentação se desviam. So notice the first group, no belief. O primeiro grupo não acredita. The next group, some belief, but not long. No segundo grupo, alguns acreditam, mas não durante muito tempo. Now let's go to our third group in verse 14. Agora vamos ao terceiro grupo, no versículo 14. Now those that fell among thorns are those who, E a que caiu entre espinhos, estes são when they have heard, os que ouviram go out and are choked with cares, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riches, and riquezas pleasures of life, e deleites da vida, and bring no fruit to maturity. e não dão fruto com perfeição. Now notice that these apparently do stay planted, Aparentemente, estes parece que ficam plantados and they do have some growth, e têm algum crescimento, but they produce no fruit. mas não produzem fruto. So you notice there's a sequence. No growth, Então repara que há uma sequência. Não há crescimento, some little growth, há um pequeno crescimento, more growth but no fruit, há mais crescimento, mas sem fruto, and finally, e finalmente, verse 15, versículo 15, but the ones that fell on the good ground e a que caiu em boa terra,
are those who, having heard the word, Estes são os que, ouvindo a palavra, here's the key, aqui está a chave, with a noble and good heart, com um coração honesto e bom, keep it conservam-na and e bear fruit with patience. dão fruto com perseverança. So let me ask you some questions. Agora deixa-me fazer-te algumas perguntas. Was the success of the fruitful seed O sucesso da semente que frutificou based on the technique of the sower? foi baseada na técnica do semeador? No. Não. Was it based on a different type of seed? Foi baseada num tipo diferente de semente? No. Não. In each case, the same seed was used, yes? Em todos os casos, a mesma semente foi usada. In each case, the same sower sowed the seed. Em todos os casos, o mesmo semeador semeou a semente. And there's no mention that he did anything different in his sowing process. E não há menção que ele fez algo diferente no seu processo de semeadura. It doesn't say some he planted carefully in rows, E ele não diz que alguma ele plantou cuidadosamente e and cresceu. others he scattered abroad. E outras ele atirou à sorte. Some he threw over his back. Outra atirou para as costas. No. Não. One sower, Um semeador, one seed, uma semente, one technique, uma técnica, but different results. mas de resultados diferentes. So what made the difference? Então o que é que fez a diferença? The difference was the condition of the soil, A diferença foi a condição do solo, da which of terra, course represents the condition of the heart. que claro que representa a condição do coração. Some people Algumas pessoas are prepared to receive the word of God. estão preparadas para receber a palavra de Deus. Other hearts are hard as rock. Outros corações são duros como pedra. We have a work Nós temos um trabalho, before we sow the seed antes de semear a semente, to prepare the soil of the heart. para preparar o solo do coração. Listen to the counsel from the book Adventist Home. Vê o conselho do livro O Lar Adventista. As the garden Como o jardim must be prepared for the natural seed, deve ser preparado para a semente natural, so the hearts assim deve o coração must be prepared for the seed of truth. deve ser preparado para a semente da verdade. She goes on to explain. E ela continua a explicar. No one settles upon a raw piece of land Ninguém se estabelece em um trecho de terra não cultivada with the expectation that it will at once yield a harvest. com a expectativa de que de pronto ela forneça uma colheita. By the way, we do that in evangelism sometimes. A propósito, de vez em quando fazemos isto no evangelismo. We'll go to a place that's never heard of the Word of God, Chegamos a um sítio que nunca ouviu da palavra de Deus, never met a Seventh-day Adventist, nunca conheceu um adventista do sétimo dia. and we give them some good information, Damos-lhe boa informação and it bounces off. e ela ressalta para fora. And we say, E nós dizemos, evangelism doesn't work. o evangelismo não funciona. Let me put this idea in your head right now. Deixa-me colocar-te esta ideia na tua mente agora. Evangelism is not an event. O evangelismo não é um evento. Evangelism is a process. O evangelismo é um processo. It necessitates time, Precisa de tempo, thought, pensamento, care, cuidado and you must go through each of these steps e sequentially. tens de passar por todos estes passos de forma sequencial. Now, some steps might take very quick, Alguns passos podem ser muito rápidos, some are very long. alguns muito longos. But everyone who becomes a member of God's church Mas todos aqueles que se tornam membros da Igreja de Deus, with this three angels messages com esta mensagem dos 3 anjos, will at some point go through each of these steps. em algum momento passarão por estes passos. She goes on to explain. Ela continua a explicar. And we're still just talking about the soil preparation, phase 1. E estamos apenas a falar da primeira fase de preparação do solo. She says, diligent, persevering labor must be put forth Ela diz, deve empregar-se no preparo do solo um trabalho diligente, in the preparation of the soil, perseverante no preparo do solo, the sowing of the seed, bem como na semeadura and the culture of the crop. e cultura da plantação. Notice she lists off 3 right there. Repara que ela faz uma listagem de 3 ali. Then she says, so it must be in spiritual things. E depois ela diz, semelhantemente deverá ser na semeadura espiritual. Let's look at one more quote from the Christ Object Lessons, page 57. Mais uma citação, Parábolas de Jesus, página 57. She explains to those who are workers in the cause of God, Ela explica àqueles que são trabalhadores na causa de Deus, the sowers of the seed os semeadores have a work to do in preparing hearts to receive the gospel. têm uma tarefa no preparar os corações para receber o Evangelho. In the ministry of the word, No ministério da palavra, there is too much sermonizing há muita pregação and too little of real heart-to-heart work. e pouquíssimo trabalho de coração a coração.
there is need of personal labor for souls. É necessário um trabalho pessoal, In Christ-like sympathy, com simpatia semelhante à de Cristo. we should come close to men individually Devemos aproximar-nos dos homens individualmente and seek to awaken their interest in the spiritual things of eternal life. e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Their hearts may be as hard as the beaten highway, Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido and apparently may be a useless effort to present the Savior to them. e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhe o Salvador. But while logic may fail to move, Mas embora a lógica possa falhar em mover and argument be powerless to impress, e o argumento seja impotente para convencer, the love of Christ, o amor de Cristo, revealed in personal ministry, revelado no ministério pessoal, may soften the stony heart pode abrandar o coração empedernido, so that the seed of truth can take root. de modo a que a semente da verdade possa enraizar-se. This is why we do what we call felt needs outreach events. É por isso que nós fazemos eventos que pretendem atingir as necessidades que as pessoas têm. That's why we do Christian help work. Probably don't know that. It's okay. Health expos. É por isso que fazemos Expo Saúdes. You know why we try to get to know people and meet their needs? É porque tentamos encontrar as pessoas, ir ao encontro das necessidades delas. Yes, because we want to meet that need, Sim, porque queremos ir ao encontro dessa necessidade, but our greater goal mas o nosso objetivo maior is to get to know them, é conhecê-los, to build trust, para criar confiança, to show them what Christ looks like in the life, para lhes mostrar como é que Cristo é na vida and thus open the door of the heart. e assim abrir a porta do coração à verdade. This was how Christ worked. Era assim que Cristo trabalhava. Do you ever notice that he always tied his physical healings to a spiritual teaching? Reparaste que ele sempre ligava as curas físicas às espirituais? He would heal someone of their disease Ele curava alguém da sua doença and then explain that your sins are forgiven. e depois explicava que os seus pecados estavam perdoados. And he knew that as he helped them physically, E sabia que ao ajudá-los fisicamente, it would break down the barriers to their heart. ele quebrava as barreiras para os seus corações. So the first step you need to do Então o primeiro passo que deves is prepare fazer, the soil of the heart. prepara o solo do coração. Let's go to step number 2. Vamos para o passo número 2. Now, the purpose of soil preparation Agora, o objetivo da preparação do solo is to sow the seed. é de semear a semente. Think about a garden. Pensa num jardim. Obviously, you wouldn't take seed and just throw it on the ground and hope it works. Obviamente que não atirávamos a semente para o chão e esperar que funcione. You have to till the soil. Temos que lavrar o solo. You could have a cultivator, Vamos buscar um arado or some sort of hand tool. e uma ferramenta You qualquer. dig and turn the dirt, Cavamos e viramos a terra. make nice rows, Fazemos umas fileiras and get the soil all prepared. e colocamos o solo todo preparado. But now that the preparation work has been done, Mas agora que o trabalho de preparação está feito, do you then go então vamos and dig the ground the other way? e cavamos o terreno para o outro lado. And just dig it up again, back and E forth? vamos cavar novamente para trás e para a frente. No. Não. The purpose of preparing the soil is to sow seed. O propósito de preparar o solo é para plantar a semente. Sometimes in the church we think, oh, now I've done a health expo. Às vezes na igreja pensamos, agora eu fiz uma Expo Saúde. Now my work is all done. Agora o meu trabalho está todo feito. No, no, no. Não, não, não. All you've done is begun the work. Tudo o que fizeste foi começar o trabalho. At some point you have to sow the seed. E em algum ponto tens que semear a semente. Now think back to the parable. Agora pensa novamente na parábola. Jesus told us what the seed represented. Jesus disse o que é que a semente representa. He said the seed is the word of Ele God. disse a semente é a palavra de Deus. Sometimes I think we have this impression that if I just live a nice life, Às vezes temos esta impressão que se tivermos uma vida boa, I do nice things for other eu people, faço boas coisas às outras pessoas, I hold the door open, eu abro a porta, I give a nice smile, eu estou a sorrir, be kind and generous, ser gentil e generoso. then that is all of my Christian witness. Então isso é tudo do meu testemunho cristão. No, friends. Não, amigos. All you've done Tudo- is soften the heart. Tudo o que fizeste foi abrandar o coração. Now it's time to give them the word of God. Agora é tempo de lhes dar a palavra de Deus. Think about this. Pensa nisto. At some point, Em you algum momento- have to sow seed. Em algum momento temos que plantar a semente ou semear a semente. Now, many people make the mistake Agora, muitas pessoas cometem um erro of not sowing the seed of the word of God em não semearem a semente da palavra de Deus, because they fear they might do it poorly.
porque eles pensam que podem fazer isso de uma maneira pobre ou fraca. And that's probably a good caution to keep in mind. E provavelmente é um bom cuidado a manter. But while we never want to approach someone in a careless manner, Mas, embora nunca queiramos abordar alguém de uma maneira descuidada, as we look around the church today, ao olharmos para a nossa igreja hoje, ou para a igreja hoje, our big problem is not too many people sharing too much. o nosso problema não é demasiadas pessoas a partilharem demasiado. It's too many people sharing too little. É poucas pessoas a partilharem pouco. We can become so overcautious Podemos ser tão extremamente cuidadosos that we end up not doing it at all. que acabamos por nem sequer o fazer. And honestly, I'd rather you do a job poorly. I would rather you, yes, I would Eu preferia que prefer fizesse um trabalho pobre, a bad job um mau trabalho, than no job, do que nenhum trabalho. right? Ok? Okay. Now, you go to Ecclesiastes. Agora vamos até Eclesiastes. We're going to go to chapter 11. Vamos ao capítulo 11. Here, the wisest man ever to live O homem mais sábio que já existiu gives counsel that we can heed today. dá conselhos que podemos atender hoje. Verses 4 through 6. Versículos 4 até 6. Shall I read? Yeah, please. Okay. 11, 4 to 6, right? Yes. Ok, 11, 4 a 6, Eclesiastes. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Take a look at what he said at the beginning. He who observes the wind will not sow. Repara o que ele diz no princípio: quem observa o vento nunca semeará. Again, the picture is of a gardener or Agora, farmer. novamente, a imagem é de um jardim ou um agricultor. He's prepared the soil, Ele preparou o terreno, but he's waiting till just the right time to sow the seed. mas ele está à espera do momento certo para semear He a goes out semente. one day, it's too windy. E ele olha um dia e diz: está demasiado vento. And the next day, it's too cloudy. No dia seguinte estão muitas nuvens. It might rain and that could be bad. E depois pode chover e isso pode ser mau. Or it might blow the seed away and that could be bad. E pode atirar a semente para longe e isso também é mau. I should wait till just the right E circumstance. eu vou esperar pela circunstância exata. And what does the wise man say? E o que é que o sábio diz? The man who does that O homem que faz isso will never sow. nunca semeará. He's just always waiting and watching, Está apenas à espera e a ver, but never actually working. mas não está mesmo, na verdade, a trabalhar. Now look at the answer, the remedy. Agora, vê a resposta ao remédio. He says, in the morning, sow your seed. E ele diz, versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, And in the evening, do not withhold your hand. e à tarde não retires a tua mão. So when it's time to sow, sow. Porque quando for tempo de semear, semeia. If it's in the morning, sow. Se for de manhã, semeia. If it's in the evening, sow. Se for à noite, semeia. And we say, well, what if it doesn't work? E nós dizemos, mas isso não funcionar. Okay, some might not work, Ok, a semeadura pode não funcionar, but some might work. mas alguma pode não Notice funcionar. the counsel. Repara no conselho. For you do not know which will prosper, Porque tu não sabes qual prosperará. either this or that. Se esta ou aquela. And I love this last option. E eu gosto desta última opção. Or whether both alike will be good. Ou se ambas serão igualmente boas. What if you went to sow the seed and everyone accepted it? E se fosse semear e toda a gente aceitasse? Wouldn't that be a great problem to have? Não seria um grande problema de ter? And here the counsel is, if you're so cautious, E aqui o conselho é, se tens tanto cuidado, so anxious, tanta ansiedade, I don't want to do. eu não quero fazer isto, You never actually get work done. nunca vais fazer o trabalho. He says, stop it. E ele diz, para, Sow your seed. semeia a tua semente. This one might work. Esta pode funcionar, That one might work. aquela também pode. Or it all might work. Podem funcionar todas. But don't hold back the word of God. Mas não retraias a palavra de Deus. I don't know what has happened in this denomination. Eu não sei o que aconteceu nesta denominação. We used to be the people of the book, Costumávamos ser o povo do livro, built on the word of God. construídos ou estabelecidos na palavra de Deus. When people came into the church, they didn't come into the church, they came into the truth. Quando as pessoas vinham para a igreja, elas não vinham até a igreja, vinham até à verdade. We need to go back to a time. Precisamos de voltar a um Or tempo. perhaps there never was a time. Maybe we need to start the time. Ou talvez nunca houvesse tempo, talvez tínhamos de o começar. When every member of this body Em que cada membro deste corpo is a Bible-toting evangelist, é um evangelista da Bíblia. is giving the seed wherever they go. Está a espalhar ou a dar a semente onde quer que vá. And by the way, remember,
You get better with practice. E lembra-te bem, ficas melhor com a prática. You might not be that great of a sower. Não podes até nem ser um grande semeador. Do it again. Fala-lo novamente. Do it again. E novamente. In the morning, sow your seed. E de manhã semeia a tua In semente. the evening, do not withhold your hand. À noite não retraias a tua mão. Are we making sense? Estamos a fazer sentido? Let's continue. Vamos continuar. 2 Corinthians, let's go to the New Testament. Novo Testamento, 2 de Coríntios. The Apostle Paul speaks of the same thing. O apóstolo Paulo fala da mesma coisa. 2 Corinthians chapter 9, 2 de Coríntios 9, look at verse 6. versículo 6. But this I say, E digo isto: he who sows sparingly o que semeia pouco, will also reap sparingly. também ceifará pouco. And he who sows bountifully E o que semeia em abundância, will also reap bountifully. também ceifará em abundância. There apparently is a direct correlation Aparentemente há uma ligação direta between the effort put in entre o esforço que se coloca and the result that comes out. e o resultado que se obtém. So the more people you talk to, Então, com quanto mais gente falares, the more results you should expect. mais resultados deves esperar. But oftentimes you pick one person. Oh, I'm going to try for that one person. Mas às vezes escolhes uma pessoa e dizes: eu vou tentar com I'm aquela going to wait pessoa. for the situation to be just right. E eu vou esperar para que a situação seja mesmo correta. I'm going to plant one seed, E vou colocar uma semente and it doesn't work. e não funciona. No. Sow everywhere. Não, semeia em todo lado. If you didn't win that one, Se não ganhaste este, win their friend, ganha o amigo Win their dele, neighbor. o vizinho, win their family member, o membro da win família, their coworker. o colega de trabalho. Just win a stranger. Ganha um estrangeiro, um But desconhecido. don't give up. Mas não Just keep desistas. going. It's a numbers game. Continua, estão num jogo de números. If it takes you 100 people to find one Bible Se study, precisas de ter 100 pessoas para encontrar um estudo bíblico, don't stop at 99. não pares no 99. Always go for one more. Continua sempre para um mais. Because this one might be the good soil. Porque este pode ser o bom terreno. Isaiah chapter 32 Isaías 32 speaks of this same principle. fala deste mesmo princípio. Isaiah chapter 32 verse 20, Isaías 32, 20 a blessing, a promise is given. é dada uma bênção e uma promessa. It says, blessed are you, Verse 20, 32, 20. Bem-aventurados who sow beside all water, vós os que semeais junto a todas as águas, who send out freely the feet of the ox e and the donkey. deixais livres os pés do boi e do jumento. I'll read from Testimonies from the Church, for the Church, volume 7, page 35. Vamos ler de Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 35. In the parable of the sower, Na parábola do semeador, Christ gave an illustration of his own work Cristo apresentou uma ilustração de sua própria obra and that of his servants. e da dos seus servos. The seed fell on all kinds of soil. A semente caiu sobre toda espécie de solo. Some seed fell on poor soil, Parte dela caiu em terreno estéril, yet the sower did not therefore cease his work. contudo, nem por isso deixou o semeador de trabalhar. You are to sow the seeds of truth in every place, A semente da verdade deve ser lançada em todos os lugares. wherever you can gain access. Onde quer que haja acesso, Hold forth the word of God. expõe a palavra de Deus. Sow beside all waters. Ok. Expõe a palavra de Deus semeada sobre todas as águas. Now listen carefully. Agora ouve cuidadosamente. You may not at once see the result of your labors, Talvez não se note logo o resultado dos labores, but be not discouraged. mas não te deixes desanimar. Speak the words that Christ gives you. Falemos as palavras que Cristo nos dá. Work in his lines. Trabalhemos de acordo com as suas linhas. Go forth everywhere as he did during his ministry on earth. Devemos ir por toda a parte conforme fez ele em seu ministério na terra. And then she adds this encouraging line. E depois ela acrescenta esta linha encorajadora. The world's Redeemer O Redentor do mundo had many hearers, tinha muitos ouvintes, but few followers. mas poucos seguidores. You realize that Jesus didn't win every soul he encountered, did he? Percebe que Jesus não ganhou todas as almas com quem se encontrou. Go home and read John chapter 6 sometime. Vai para casa e lê João 6 de vez em quando. He fed the 5,000, we talked about it the other Ele night. alimentou os 5.000, conforme falámos na outra noite. He prepared their hearts, right? Preparou os seus corações, certo? And the next day he sowed the spiritual seed and he said, I am the bread of life. E na semana seguinte, no dia seguinte, ele semeou a semente espiritual e disse: Eu sou o pão da vida. And in John chapter 6, verse 66, E em João 6, versículo 66, it's easy to remember. é fácil de lembrar, And many followed him no more.
E alguns não mais o seguiram. Jesus lost a lot of people. Jesus perdeu muita gente. Was there anything wrong with his technique? Havia alguma coisa errada com a sua técnica? Of course not. Claro que não. Was there anything wrong with the seed that he was sowing? Havia alguma coisa errada com a semente que ele semeava? Of course not. Claro que não. They just chose to reject it. Eles apenas escolheram rejeitá-lo. But did Jesus stop his work when people turned away? Mas Jesus parou o seu trabalho quando as pessoas se voltavam para trás? Absolutely not. Claro que não. And neither should you. E tu também não devias. Let's go to the third step, cultivating the crop. Vamos para o terceiro passo, cultivando. At this point, let's say that you have met someone and you prepared their heart with good works. Digamos que neste momento preparamos alguém, preparamos o seu coração com boas obras, You've sowed the seed of truth, semeamos a semente da verdade, which, by the way, that can come in many forms. isso pode acontecer de várias maneiras. It can be very, very simple. You can give them a little piece of your own testimony. Pode ser muito simples, podes dar um bocadinho do teu próprio testemunho. You could share a book or a piece of literature with them. Podes dar um livro ou qualquer bocado de literatura. You could invite them to some spiritual event at your church. Podes convidá-lo para um evento espiritual na tua igreja. Whatever it may be, some sort of DVD ministry, I don't know. Qualquer coisa, até um DVD que podes dar. But let's say that they take you up on what you offer, Mas digamos que eles aceitam aquilo que tu ofereces and they show an interest in spiritual things. e mostram interesse em coisas espirituais. Now what do? E agora o que é que fazes? You've met them, Conheceste-los, they like you, gostam de ti, they're interested in spiritual things, estão interessados em coisas espirituais. and this is where most people don't know what to do. E é aqui que muitas pessoas não sabem o que fazer. In fact, most people would say, you need to come meet my pastor. A maior parte das pessoas diriam, precisas conhecer o meu pastor. No, friends, who they need to meet is Jesus through you. Não, amigos, o que eles precisam é de conhecer Jesus através de ti. More specifically, Mais especificamente, through your explanation of the Word of God. através da tua explicação da palavra de Deus. Once the seed has taken root, Uma vez que a semente ganhou raiz, the new plant must be cultivated. a nova planta deve ser cultivada. This part of the evangelism cycle, Esta parte do ciclo de evangelismo, this nurturing the crop, este nutrir da colheita, is the longest phase, é a fase mais longa, the hardest, most labor-intensive phase, aquela que dá mais trabalho, que dá trabalho mais intenso and often the most frustrating phase. e por vezes a mais frustrante. No wonder it's the most neglected phase of the work. Não admira que seja a fase mais negligenciada do trabalho. Let's think about it from an agricultural perspective again. Vamos pensar numa perspectiva agrícola novamente. If you had a nice garden plot at your house, Se tens um belo jardim em tua casa, how long would it take to prepare the soil? quanto tempo demoraria para preparar o terreno, o solo? You want to put up a garden or something? Queres fazer um jardim ou qualquer coisa? Maybe one day? Talvez um dia, 2 days? I don't know. 2 dias, não A sei. little bit. Depends on how big. Depende se é grande, But it's not many weeks or months. mas não são muitas semanas ou meses. It's quick. É rápido. Now, how about sowing the seed? How long does that take? E quanto tempo demora a semear a semente? One day. Um dia? And that's it. E já está. So is the next step to just wait for the harvest? Então o próximo passo é esperar pela colheita, pela ceifa. Nope. Não? What do you have to do next? O que é que tens que fazer a seguir? You have to water them, Tens que regar, fertilize them. fertilizar, You have to pluck up the little problem plants, the weeds. tens que tirar as ervas daninhas. Some you have to train and make sure they grow properly. Algumas tens que endireitar para crescer Get rid of the propriamente. bugs that try to climb in Livrar there. dos insetos que andam Keep lá. all the rabbits out and birds away. A tirar os coelhos e as aves. And the work is so slow. E o trabalho é tão lento. I don't know if you ever have this, but when I was a child, Não sei se já viste isto, mas quando eu era criança, I would go to church or Sabbath school events, eu ia à igreja, aos programas da escola sabatina, and they would give me a little cup with dirt in it, e davam soil? um copo com um bocadinho de terra suja, right, with a little seed, com uma semente, and I was supposed to watch it grow. e eu deveria olhar e vê-la crescer. I'd go home and put water in it, Eu ia para casa e punha água, put it out in the sunshine. punha à luz do sol. The next day I'd come out, No dia seguinte eu ia lá, dirt. sujo. So I put it back. E eu punha lá de novo. Next day, No dia seguinte, dirt. sujo. Put it back. Punha novamente. And I'm young. I want things to move fast. E eu era jovem, eu queria que as coisas fossem rápidas. Day 3, Dia 3, dirt. sujo. I'm getting more frustrated. Estou a ficar mais frustrado. Day 4, Dia 4, dirt.
sujo. I throw it out. E eu atiro fora. I'm done. Agora acabou. I have no patience. Não tenho right? paciência. When you sow the seed of God's truth in someone's heart, Quando semeias a semente da palavra da verdade de Deus no coração de alguém, you can't possibly expect them to come back the next day não with pode, deep roots in Christ. não pode esperar que logo no dia a seguir eles estejam com raízes profundas em Cristo. They're going to come back the next day looking exactly like they did the day before. No dia seguinte eles vão voltar exatamente da mesma maneira como estavam no dia anterior. In fact, there might be new troubles. Na verdade pode haver novos problemas. Some of the truths you're presenting might conflict with the life they're living. Algumas das verdades que apresentas podem entrar em conflito com a vida que eles vivem. They might have objections. Eles podem ter objeções. They might have interference from other people in their lives. Podem ter interferência de outras pessoas nas suas vidas. They're absolutely going to have bad habits that need to be cut out like weeds out of a garden. Sem dúvida que eles terão maus hábitos que têm que ser limpos como ervas daninhas de um jardim. And you'll say, let's study the Bible this Wednesday. E tu dizes, vamos estudar a Bíblia esta quarta-feira. And you meet this Wednesday. E encontram-se nesta quarta-feira. And the next Wednesday, E na próxima quarta-feira, they say, oh, I'm sick. e eles dizem, estou doente. All right, let's go the next Wednesday. Pode ser na próxima. Oh, this time the children has a problem. Desta vez as crianças têm um problema. And then the next week they forget. E na semana seguinte eles esquecem. And you're like, oh, E tu estás, why can't they just accept the truth and come to the Lord? Porquê é que eles simplesmente não aceitam a verdade e vêm até ao Senhor? Because it doesn't work like that. Porque não funciona dessa maneira. It takes time. É preciso tempo. Friends, when you get close to people, Amigos, quando chegas perto das pessoas, you're going to get frustrated. vais ficar frustrado. You're going to see bad habits come out. Vais ver maus hábitos serem mostrados. Satan's going to put every obstacle in your path that's possible. Satanás vai colocar todos os obstáculos possíveis no teu caminho. You're going to have to deal with people who may not agree with what you say. Vais ter que lidar com pessoas que podem não concordar com o que estás a dizer. They might be forgetful or they might be some other problem. Podem ser pessoas que se esquecem ou ter outro problema. And it is a frustrating, back-breaking labor. E é um trabalho frustrante e que dá trabalho. This is why I often think this is the most avoided part of the work. É por isso que eu acho que esta é a parte normalmente mais evitada do trabalho. But let me explain this to you. Mas deixa-me explicar-te isto. Every single person. Now, when you become a Seventh-day Adventist, Agora, quando te tornas um adventista do sétimo dia, you don't necessarily have to go to a health expo. não necessariamente tens que ir para uma Expo Saúde. There are a lot of people in the church who never attended a vacation Bible school, Há pessoas na igreja que nunca foram a uma escola bíblica de férias, but everyone who is here mas todos os que estão aqui, at some point em algum momento, went through a series of Bible lessons, passaram por lições sérias, lições da Bíblia a sério. either one-on-one or by themselves, right? Um a um ou sozinhos, Or one-on-one with some other ou person, com alguém, com outra pessoa, maybe in a small group study talvez num estudo pequeno grupo, or in a large evangelistic ou campaign. numa grande campanha de But at evangelização. some point they learn the truth about the seventh-day Sabbath, Mas em algum momento aprenderam a verdade sobre o sábado do about the sétimo heavenly dia, sanctuary, sobre o santuário celestial, about the second coming of Jesus, acerca da segunda vinda de Jesus, about the spirit of prophecy. acerca do espírito de profecia. They learned all of these truths from God's word Aprenderam todas estas at palavras, some point. todas estas verdades da palavra de Deus em algum momento. But oftentimes that teaching ministry, Mas muitas vezes esse ministério de ensino, the walking them through the word of God, levá-los a caminhar pela palavra de Deus, is the part of the work we overlook the most. é a palavra mais negligenciada e esquecida. And when we don't take the time to cultivate the crop, E quando não tomamos tempo para cuidar da plantação, we're somehow shocked ficamos chocados that there's no fruit at the harvest. de que não há frutos na colheita. You're like, well, I did the health expo, I prepared the ground, E tu dizes, mas eu fiz isto para a saúde, eu preparei o terreno. I even shared literature with them. E eu até partilhei literatura com eles. Why haven't they decided to join? Por que é que eles não se decidiram a juntar a nós? Because we skipped ahead. Porque avançamos passos. We need to go through the long, hard work Precisamos de passar pelo longo trabalho of teaching them, according to Matthew 28, what Jesus said, all that he had commanded. de ensiná-los, de acordo com Mateus 28, aquilo que diz tudo o que Jesus lhes mandou. Let's go to 1 Peter chapter 2. 1 de Pedro, capítulo 2. This is our third part of the evangelistic process, Esta é a terceira parte do processo de evangelização, the importance of studying the Word of God and growing in grace. a importância de estudar a palavra de Deus e crescer na graça. Notice what it says in verse 2 of 1 Peter 2. 1 de Pedro 3, 2. As newborn babes, verse 2, 1 Peter 2.
Ok. 1 de Pedro 2 e verse 2:2. 1 de Pedro 2:2. As newborn babes, Como meninos novamente nascidos, desire the pure milk of the word, desejai o leite racional da verdade, that you may grow thereby, para que por ele ides crescendo, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. se é que já provaste que o Senhor é benigno. If they've had a taste that God is good, what do they need next? Se eles provaram que o Senhor é bom, o que é que eles fazem a seguir? The pure milk of the word, O puro leite da palavra, that they may para que possam grow. crescer. This is what is necessary. É isto que é necessário. Let's look at another example from Acts chapter 8. Outro exemplo de Atos capítulo 8. Acts chapter 8 talks about Philip and his ministry to the Ethiopian. Atos capítulo 8 fala de Filipe e o seu ministério com o etíope. The Lord had commanded him to meet up with this man, O Senhor lhe tinha ordenado que se encontrasse com este homem and we pick up the story in verse 30. e apanhamos a história no versículo 30. So Philip ran to him E correndo Filipe para ele and heard him reading the prophet Isaiah e ouviu que lia o profeta Isaías and said, "Do you understand what you are reading?" e lhe disse, entendes tu o que lês? And he said, "How can I, E ele disse, como poderei entender? unless someone guides me?" A não ser que alguém me ensine. Friends, let me tell you something. There are plenty of people who have Bibles in their homes. Amigos, há muitas pessoas que têm Bíblias nas suas casas, They might even try to read them from time to time, talvez até possam tentar lê-las de vez em but they quando, don't know what they're looking at. mas não sabem para o que é que estão a olhar. They're like the Ethiopian. São como o etíope. And he asked Philip to come up and sit with him. E rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele. And we'll skip down to verse 34. E vamos passar para o 34. The eunuch asked Philip and said, "I ask you, E respondendo o eunuco a Filipe lhe disse, rogo-te, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man?" de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Then Philip opened his mouth Então Filipe, abrindo a sua boca and beginning at this e scripture, começando nesta escritura, preached Jesus to him. lhe anunciou Jesus. Notice it doesn't say that was the only scripture he used, Repara que não diz que foi a única escritura que but ele he usou, started where his question was mas ele começou onde era a pergunta and taught him the scripture e lhe ensinou as escrituras to introduce him to Jesus. para apresentá-lo a Jesus. Right? He gave him what we would call a Bible study. Ele deu-lhe aquilo que chamaríamos um estudo bíblico. This is what's so important in the work today. É isto que é tão importante no trabalho hoje. We need to give those Bible studies. Precisamos de dar esses estudos For bíblicos. instance, in the book of Evangelism, Por exemplo, no livro Evangelismo, on page 338, we read the following. na página And this hurts my pride as a preacher. 338, isto fere o meu orgulho como pregador. It's difficult for me to read this to you, É difícil para mim ler isto para vós, but I must do it. mas eu tenho de fazê-lo. It is not preaching alone that must be done. Não é somente a pregação que deve ser feita. Far less preaching is needed. Precisa-se de incomparavelmente menos pregação. More time Mais tempo. should be devoted to patiently educating others, Mais tempo deveria ser devotado a educar pacientemente os outros, giving the hearers opportunity to express themselves. dando aos ouvintes oportunidade para se exprimirem. Think about it from their perspective. Pensa na perspectiva deles. Let's say that one day you cover the truth about what happens when you die. Digamos que uma vez falámos da verdade acerca do que acontece quando morremos. For most of us here, the idea that when you die, you're just dead, Para nós, a ideia de que quando morremos estamos simplesmente mortos it's very simple. We take it for granted. é muito simples, tomamos como garantido. But what must it be like for someone who takes comfort Mas o que é que deve ser para alguém que se sente confortado in the idea that their grandmother is in heaven, com a ideia de que a sua avó está no céu, looking down, olhando para baixo, sending them help, enviando ajuda, smiling when they're happy, sorrindo quando estão Crying when they're felizes, chorando quando estão tristes. and then you come along and E say, tu chegas lá e dizes, "Oh, your grandma's dead." a tua avó está morta. And you say, "Let's bow our heads for prayer." E tu dizes, agora vamos curar a cabeça para a oração. Do you understand? Percebes? Do you accept? Aceitas? Do you think they'll have some questions? Achas que eles terão algumas perguntas? Of course. Claro. Do they need an opportunity to express themselves? Precisam eles de uma oportunidade para se exprimirem? They're going to say things like, wait. E eles vão dizer coisas como, espera. I've always thought, Eu sempre pensei, or I've always been told, e sempre me disseram, or I've always felt, ou eu sempre senti, and you're going to have to sit there
E tens que sentar ali and listen to their questions e ouvir a pergunta deles. and answer their objections from the Word of God. E responder às objeções deles a partir da palavra de Deus. And they might get frustrated. E eles podem ficar frustrados. They might even get sad. Eles até podem ficar tristes. It's a struggle. É uma luta. Don't think for a moment that this work is easy. Não penses por um momento que este trabalho é fácil. Most things that are necessary A maioria das coisas que são necessárias aren't easy, não são fáceis, but they need to be done. mas precisam de ser feitas. Testimonies for the Church, Testemunhos para a Igreja, Volume 9, volume 9, page 196. Yeah, 126. Testemunhos para a Igreja, volume 9, 126. Mrs. White relays a vision that was given to her. A Sarah White relata uma visão que lhe foi dada. And before I begin this, you know that in the Seventh Adventist Church we've talked a lot about revival and reformation. E antes de lermos isto, sabes que na Igreja falamos muito sobre reavivamento e reforma. And one must ask, E devemos perguntar, what would it look like o que seria if it actually happened? se realmente acontecesse? What would the church look like if there was truly a revival of primitive godliness among its members? Como seria a Igreja se realmente houvesse um reavivamento da bondade primitiva entre os seus membros And a great reformatory movement swept across the body. e What would it um look like? grande movimento reformatório passasse por todo o corpo? Well, the good thing is we don't have to guess. As boas coisas não temos que adivinhar. Mrs. White was shown what that reformation would entail. A irmã White disse o que é que essa reforma provocaria. In visions of the night, Em visões da noite, representations passed before me passaram perante mim representações of a great reformatory movement among God's people. de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Many were praising God. Muitos estavam a louvar a Deus. The sick were healed, Os enfermos eram curados and other miracles were wrought. e outros milagres eram realizados. A spirit of intercession was seen, Viu-se um espírito de intercessão, even as was manifested before the great day of Pentecost. tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Now listen carefully. Agora ouve cuidadosamente. Hundreds and thousands were seen Viam-se centenas e milhares visiting with families visitando as famílias and opening before them e abrindo perante eles the Word of a God. palavra de Deus. Hundreds and thousands. Centenas e milhares. Somehow we've gotten this picture that evangelism is one man telecast across the nation. Por alguma razão ficamos com esta ideia que o evangelismo é um homem a falar na televisão diante da nação. Now let me be clear. Agora I le- support public evangelism. Agora deixa-me ser claro, eu apoio o evangelismo público. I preach evangelistic E campaigns. eu prego em campanhas de evangelização. But the great reform that's needed in our church Mas a grande reforma que é preciso na nossa igreja is not more individual evangelists up front. não é mais evangelistas individuais à frente. It's individual members doing the work of evangelism in their hometown. É membros individuais fazendo o trabalho de evangelista nos seus locais onde moram. That's what would look like when revival and reformation happen. Era isso que aconteceria quando reavivamento e reforma acontecer. It's not just a reform in your own habits, Não é apenas uma reforma nos teus próprios hábitos, but it's a zeal to give the gospel to the world. mas é um zelo para dar o evangelho ao mundo. So let's go to the next phase, the harvest. Agora vamos para a próxima fase, a colheita. It's an interesting fact É um facto interessante that crops never harvest themselves. que as plantações nunca se colhem, nunca se ceifam a si próprias. It's never happened. Nunca aconteceu. No apple tree Nenhuma macieira has ever just piled all the apples up on the ground nicely and neatly. alguma vez empilhou as maçãs todas bonitas no chão. Tomatoes don't hop off the vine and go on your counter. Os tomates não saem do seu pé e vão If seguir. you don't go and pick the tomato, what happens? Se não fores e apanhares o tomate, o que é que acontece? They rot. E eles apodrecem. They might be ripe, E eles possam estar maduros, but if you just watch them, mas apenas se olhares para eles, they're going to shrivel, die, and stink. eles vão encolher, morrer e cheirar mal. This is the important phase of the harvest in the cycle of E evangelism. esta é uma importante fase da ceifa no ciclo do evangelismo. Psalm 125, Salmos 1:25, verses 5 and 6. Salmo 125, The psalmist tells us, those who sow in tears, 125, Yes. verse 6, 5 and 6. 125, 6. Sing- No. 125, verses 5 and 6. Ok.
1:25, 5. No, that's incorrect. That's an incorrect text. 126, 5 and 6. Ok. 126, 5 e 6. Those who sow in tears Os que semeiam em lágrimas shall reap in joy. ceifarão com alegria. Notice the beginning of the process is difficult, Repara que o início do processo é but when the difícil, sowing and the harvest comes, it's joy. mas eles quando estão a ceifar e a colheita vem, é alegria. How many of you have ever witnessed a baptism? Quem é que já assistiu a um batismo? Is it a happy occasion? É uma ocasião feliz? Yeah. Claro. I have never seen a baptism Eu where nunca, people are like, eu nunca vi um batismo em que as pessoas estão... or even worse, boo. ou ainda pior, boo. No, when No. people are baptized, they say, yay! Quando as pessoas se batizam, eles dizem... They say, Ei, amen. amém. It's wonderful. É maravilhoso. Everybody's excited when there's a baptism, Toda a right? gente está entusiasmada quando há Everybody batismo. loves to see the harvest. Toda a gente gosta de ver a ceifa. Nobody likes to do the work that leads up to the harvest. Ninguém gosta de fazer o trabalho que leva But à they like ceifa, the end result, right? mas gostam de ver o resultado. But notice here it says, yes, you'll have joy in the harvest, but it takes tears in the E sowing. repara que aqui diz, sim, terás a ceifa com alegria, mas a semeadura será com lágrimas. He goes on to explain, E continua a explicar. he who continually goes forth weeping, A- verse 6, Aquele que continua andando e chorando, bearing seed for sowing, levando a preciosa semente, shall doubtless come again sem dúvida que voltará with rejoicing, com alegria, bringing his sheaves with him. trazendo consigo os seus molhos. The great payoff for all of that hard work of soil preparation and seed sowing grande- and cultivation O grande pagamento para esse processo de trabalhar o solo, semear a semente e cuidar da plantação is the joy that comes with a harvest of souls. é a alegria que vem com a ceifa das And almas. if you have ever experienced it, Se alguma vez o experimentaste, watching someone go from not having faith ver alguém ir de um ponto em que não tem fé to having saving faith in Jesus Christ para ter fé salvadora em Jesus Cristo and coming in part of the body of e Christ, tornar-se parte do corpo de Cristo, there's no joy that's equal. não há nenhuma alegria igual. So it's a good thing to look forward to this harvest phase. Então é uma coisa muito boa ficar a ansiar por esta fase da ceifa. But oftentimes, Mas muitas vezes, the people we work with, as pessoas com quem trabalhamos we study with, e com quem estudamos, we fail to harvest. falhamos em ceifar. They're just sitting there waiting to be plucked. Elas estão ali à espera de serem colhidas And we don't have the courage to say, e não temos a coragem de dizer: would you like to commit to what you've learned? gostarias de te comprometer com aquilo que aprendeste. We'll say, do you see that the Sabbath is true? Perguntamos, vês que o sábado é verdade? They'll say yes. Eles dizem sim. And we'll say, E nós dizemos: good, ótimo, bom, let's pray. vamos orar. And they probably won't start keeping the Sabbath. E eles provavelmente não vão começar a guardar o You sábado. need to actually invite them Tens que, na verdade, os convidar and say, friend, if you see that this is true, e dizer: amigo, se tu vês que isto é verdade, then Jesus is calling you to keep his Sabbath day então holy. Jesus está a chamar-te para guardares o seu sábado. When we get to this point, I have to tell a rather embarrassing story. Quando chegamos a este ponto, eu tenho que dizer uma história um bocadinho embaraçosa. By God's grace, I am married. Pela graça de Deus, eu sou casado And I thought e eu pensei I did a wonderful job asking her to marry me. e que eu fiz um excelente trabalho pedindo-a em casamento. It was brilliant. It was? Yes, it was brilliant. Foi brilhante. Intelligente. I had it all planned out. Yes, you had. Yes, yes. Eu tinha tudo planeado, desculpem. All planned out. She was at school that day. She was taking a master's class. Ela estava na escola naquele She was in dia, nursing estava nas school. suas aulas. And I took the whole day to prepare for that evening. E eu ocupei o dia inteiro a preparar para essa noite. I went to the restaurant ahead of time. Eu fui cedo para o restaurante, I picked out where we're going to sit. escolhi onde nos iríamos sentar, Made the reservation under my name. fiz a reserva com o meu nome, I told them how to say my name correctly. ensinei-os a dizer o meu nome corretamente. I didn't want Mr. DeVasher. No, it's DeVasher. Eu não queria que eles dissessem Sr. de Vacher, não, é Sr. de Vacher. Your seat is ready. It was very nice. O seu lugar está preparado. I told her what to wear, Eu disse a ela o que deveria vestir, and I had my outfit picked out. eu tinha o meu fato preparado, The car was filled with gas. I didn't want to run out of gas. o carro estava cheio de combustível,
And I had the special gift ready to go. E eu tinha um presente especial pronto. I paid a lot of money for that dinner. Eu paguei muito dinheiro por esse jantar. Never again. Nunca mais. But we had a wonderful evening on the town. Mas tivemos uma excelente noite ali. I know she thought I was going to ask her at dinner, Eu sei que ela pensava que eu ia pedi-la, but I wanted to keep her waiting. mas eu queria que ela ficasse à espera. So we went out to the car. Então fomos até ao carro. I said, let's take a drive. Vamos dar uma volta. And I had a park picked out. E eu tinha um parque escolhido. Just the right spot. O sítio certo. There's a monument and the trees were just Tem um lovely. monumento e as árvores. The light was just right coming through the leaves. A luz estava perfeita vindo através das folhas. And I took out my little gift. E eu peguei no meu presente. And I took her by the hand. E eu peguei na mão dela. And we started to walk. E comecei a caminhar. It was nice. Foi fixe. Foi bom. I'm tired, you know. Just let it go. This is going to be awkward enough with the two of us. So. I hope my wife is not listening to No. this. Yeah. When we got to the spot, Quando chegamos ao lugar, I got down on my knee. eu ajoelhei-me. Good. I didn't do this with my wife. I took her hand Eu peguei na mão dela and I had a speech prepared. e eu tinha um discurso preparado. And literally, I cried. E literalmente eu chorei. And I said, I would be honored E eu disse, eu sentiria-me honrado if you would be my wife. se tu fosses a minha esposa. And I sat there looking at her. E fiquei ali a olhar para ela. And she was smiling back at E me, ela estava a sorrir para mim. but she didn't say anything. Mas ela não disse nada. And after a minute, the tears dried. E depois, um minuto depois das lágrimas secarem, And I wondered, is this really happening? e eu pensei, será que isto está realmente a acontecer? What's going on? O que é que se passa? And I said, I would be honored. E eu disse, eu sentir-me honrado. And finally, she was like, thank you. E finalmente ela disse, obrigado. And I got up. E eu levantei-me. It's like, oh, okay. E eu disse, ok. And we hugged her. It's like, Abraçámos. and I guess we were engaged. I don't know. E talvez já estivéssemos noivos, não sei. And we headed back to the car. E fomos para o carro and I novamente. asked her, Eu perguntei-lhe, was that weird for you? foi aquilo estranho para ti? And she said, well, yeah. E ela disse, sim. I said, why? E eu disse, porquê? She said, you never actually asked me. E ela disse, na verdade não me perguntaste. You just proclaimed Apenas proclamaste what you would like, o que tu querias, but you never asked me. mas nunca me perguntaste question. a pergunta. And by this time, we're driving home. E neste momento já estamos de regresso a I casa. said, fine, will you marry me? E eu disse, ok, casas comigo? And she's like, yes. E I was ela like, disse, "Oh, okay, sim. good." Ah, que bom. So technically, we didn't get engaged till we were down the road. Então, tecnicamente, não ficámos noivos enquanto não íamos de caminho regresso a casa. Now, in my mind, Agora, na minha mente, me saying things to her eu dizer coisas a was ela good enough. era bom o suficiente. But in her mind, Mas na mente dela, she needed to have the question. ela precisava de Right? ouvir a pergunta. Friends, the same is true in Bible studies. Amigos, o mesmo é verdade nos estudos bíblicos. Do you understand what we're reading? They'll say, Percebes o que é que estamos a dizer? Yes. A estudar? A ler? and you think, good, all right, we're done. E tu dizes, ok, estamos resolvidos. Não. Não. You have to ask them, Tens que perguntar. will you follow the Lord Jesus Tu- and get baptized? Vais tu seguir o Senhor Jesus e ser batizado? They need to be confronted with conviction. Eles precisam de ser confrontados com convicção. When the Lord brings them to the point of decision through His Word, Quando o Senhor, através da sua palavra, os leva ao ponto de decisão and we don't extend the e invitation, nós não estendemos o convite, we have missed an important opportunity. perdemos uma boa oportunidade. We must ask for conviction. Devemos perguntar pela convicção da pessoa. In the book Welfare Ministry, Na versão portuguesa, é no livro Serviço Cristão. Mrs. White explains on page 93, A irmã White explica o seguinte: personal individual effort trabalho pessoal feito por todo o indivíduo, and interest for your friends and neighbors o interesse manifestado pelos amigos e vizinhos, will accomplish more than can be estimated. pode realizar muito mais do que se possa avaliar.
It is for the want of this kind of labor É por falta dessa espécie de trabalho that souls for whom Christ died are perishing. que estão perecendo muitas almas por quem Cristo morreu. Now she goes on to explain E então ela continua a explicar to a minister who did big public campaigns a um ministro que fez grandes campanhas públicas how important it was to do the personal invitation. o quão importante era fazer o convite pessoal. She says, your work may accomplish more real good Ela disse, o vosso trabalho pode realizar mais benefícios reais than the more extensive meetings do que as longas reuniões if they lack in personal effort. se lhes falta o esforço pessoal. She says, when both are combined Ela diz, sendo ambos combinados with the blessing of God, com a bênção de Deus, a more perfect and thorough work may be wrought. pode-se conseguir uma obra mais perfeita e completa. But if we can have one part done, Mas se tivermos de realizar apenas uma parte, let it be the individual labor seja então o trabalho individual, of opening the scriptures in households, de abrir as Escrituras nas casas das famílias, making personal appeal, dirigindo apelos pessoais and talking familiarly with the members of the family, e falando familiarmente com os seus membros, not about things of little importance, não sobre coisas de pouca importância, but of the great themes of redemption. mas nos grandes temas da redenção. Notice she likes the big events and the public proclamation, Repara que ela gosta dos grandes eventos e a proclamação pública, but she says if that's not combined with the personal mas ela invitation, diz, se isto não for combinado com um convite pessoal, it will do little good. vai fazer pouco bem. She said both is the ideal, Ela diz, os dois são o ideal, but if we had to choose between a big public event mas se tivéssemos de escolher entre um grande evento público and personal labor in home, e trabalho pessoal nas casas, she said, I would take the personal labor where you can sit at the table, ela diz, eu ficaria com o trabalho pessoal onde podemos nos sentar a uma mesa, open the Word of God, abrir a palavra de Deus and make personal appeal. e fazer apelos pessoais. And finally, E finalmente, preservation. a preservação ou manutenção. Let's say that you take those ripe tomatoes in the agricultural cycle Vamos dizer que no ciclo agrícola pegamos naqueles tomates maduros and you get there in time and you pluck them off the vine. e vamos lá a tempo e os colhemos. They have made a commitment and joined the church. Eles fizeram um compromisso e juntaram-se à igreja. Now what do you do with them? E agora o que é que fazemos com eles? Most of the time we sit them down in a pew Muitas vezes vamos e os sentamos na igreja, num banco, and we say Happy Sabbath e dizemos Feliz Sábado and we walk away. e vamos embora. If you do that to tomatoes, Se fizeres isso a tomates, you took them off the vine, tiramos do pé, brought them in the house, set them on the counter, trazemos da casa, colocamos lá, what's going to happen? o que é que vai acontecer? They're still going to E eles rot. ainda vão apodrecer. Now you have to do something with them. Agora é preciso fazer algo com eles. Put them to use and preserve them so that they stay good. Usá-los, colocá-los a usar algo e preservá-los para que eles possam permanecer. This is one of the great deficits right now in our work of evangelism. Este é um dos grandes déficits neste momento no nosso trabalho de evangelismo. Many times, and I referred to it in an earlier sermon, Muitas vezes, e já me referi a isto num sermão anterior, we bring people to a point of decision and they'll even join the faith. trazemos as pessoas até um ponto de decisão e eles juntam-se à nossa fé. But then what do we do with them? Mas depois o que é que fazemos com elas? We leave them sit. Deixamos que elas fiquem sentadas, They get no more training. não recebem mais formação ou treino. All the attention is gone. All the banners come down. Toda a atenção foi embora, foi tudo. The lights, come down and the speaker leaves. As luzes apagam-se, o orador vai embora And they're left, what happened? e elas ficam a pensar, o que aconteceu? Where'd everybody go? Onde foram todos? And they're sitting on the counter E eles estão sentados and it doesn't take long e não demora muito tempo and they start to rot. e eles começam a apodrecer. Thus, we have the thing whenever we get 10 people baptized, E é por isso que quando nós temos 10 pessoas que se batizam, 1 year later, um ano depois, 5 of them are out of the church. 5 delas estão fora da igreja. Is it because the truths were insufficient? É porque as verdades eram insuficientes? No. Não. It's because they hadn't really been cultivated and preserved É porque elas não foram mesmo cultivadas e preservadas after they were harvested. depois de terem sido ceifadas. They had heard one sermon on how to keep the Sabbath, E eles ouviram um sermão acerca de como guardar o sábado, but they hadn't put it into their life yet. mas não o passaram para a sua vida ainda. They'd heard about returning a faithful tithe and giving E offerings, eles but ouviram acerca de devolver um dízimo fiel e as ofertas. it was all theory. Era apenas teoria. They had maybe even heard of
great prophecies of Daniel and Revelation, Talvez ouviram falar das grandes profecias de Daniel e Apocalipse, but they weren't familiar enough to know it for themselves or share it with someone else. mas ainda não era suficientemente familiar para sabê-las por eles mesmos e partilhar. And so what went in and they had a little root, E então aquilo que entrou e fez alguma raiz that's when the cares of the world come. foi quando vieram os cuidados do mundo, Distractions, distrações, discouragements, desencorajamentos, the temptations, as tentações, and all of a sudden what was fresh in the moment e de repente aquilo que era fresco no momento is gone over time. já foi com o tempo. We must follow up with those who have come to the faith Devemos dar seguimento àqueles que vêm até à and nossa make fé sure they have strong root in Jesus Christ. e certificar-nos que eles têm raízes fortes em Jesus Cristo. For instance, go to the book of Isaiah. Por exemplo, vamos até ao livro de Isaías. Isaiah chapter 55, Isaías 54, verses 10 and 11. 10 e 11. Ok. Isaías 54, 10 e 11 diz: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém a minha benignidade não se apartará de ti e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Tu oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. What was the chapter? 55, 10 and Okay, 11. so I read it wrong. I'm going to repeat it, okay? That's okay, take your time. 55, 10 e 11. Podiam ter avisado mais cedo. 55, 10 e 11. In English, por favor. They could have let me know. Okay. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Notice that the grain that has been harvested goes to two purposes. Repara que o grão que foi ceifado vai para dois propósitos. First of all, Primeiro, it gives seed to the sower dá semente ao semeador and bread to the eater. e pão àquele que come. So when the harvest comes in, Então, quando a ceifa entra, we don't just celebrate that the harvest has arrived. não apenas celebramos que a ceifa We chegou, do something with the grain. nós fazemos alguma coisa com o grão. First of all, it becomes bread for the eater. It stays in the church and it helps it grow. Primeiro, torna-se em pão para o que come e fica na igreja e cresce. And in turn, it becomes seed for the next harvest, right? E por sua vez, torna-se semente para a ceifa seguinte. One of the very first things we need to do with people Uma das primeiras coisas que temos de fazer com as pessoas who come into the faith que chegam até à fé is train and equip them to be effective soul winners to their friends. é treiná-las e equipá-las para elas serem ganhadores de almas junto dos seus amigos. So not only will they stay in the church, Por isso, não apenas permanecem na igreja, but they'll stay active in the cause. mas mantêm-se ativos na causa. Let me tell you a little pet peeve of mine. You know that phrase? No. Annoyance. Há uma coisa com a que eu fico irritado. We talk about the need to close the back door and keep people in the church. Falamos da necessidade de fechar a porta das traseiras e manter as pessoas na igreja. And I'll tell you, friends, I think that bar is too low. E eu acho, amigos, que essa é uma fasquia demasiado baixa. Our goal should not be merely keeping members in the church. O nosso objetivo não deveria ser apenas manter membros na igreja. Our goal should be making members missionaries in the cause of Christ. O nosso objetivo deveria ser fazer os membros missionários na causa de Cristo. We have to go beyond just the mere a member in the chair in the pew. Deveríamos ir para além de simplesmente ter um membro na cadeira da igreja. We have to put to use the harvest that has come in. Temos que colocar em uso a ceifa que é recolhida. Notice in John chapter 4, Em João, no capítulo 4, with Jesus' interview with the woman at the well. na entrevista que Jesus teve com a mulher no poço. In verse 14 of John chapter 4, Em João 4, 14, Jesus explains, whoever drinks of the water that I shall give him Jesus diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, will never thirst. nunca terá sede. So notice that person is satisfied with the Jesus they have found. Então essa pessoa está satisfeita com o Jesus que And encontrou. he adds, but the water Mas ele diz, porque a água that I shall give him que eu lhe der will become in him se tornará nele a fountain of water uma fonte de água springing up into everlasting que life. salte para a vida eterna. So notice the water not only comes in, which is the word of God, Então repara que a água nem apenas
entra, que é a palavra de Deus, but that person becomes in turn a fountain for others to mas drink. por sua vez essa pessoa se torna uma fonte para que outros possam vir. Notice Christian Service, page 9. Repara no livro Serviço Cristão, página 9. She says, every true disciple Ela diz, todo verdadeiro discípulo is born into the kingdom of God nasce no reino de Deus as a missionary. como missionário. He who drinks of the living water Aquele que bebe da água viva in him will become in him faz nele a fountain springing into everlasting life. a fonte de vida fonte para a vida eterna. The receiver O depositário becomes a giver. torna-se um doador. Notice this one from Review and Herald, Agora repara nesta citação da revista Adventista, December 3, 1908. 3 de dezembro de 1908. It is an eternal law of Jehovah É uma lei eterna de Jeová that he who accepts the truth que aquele que aceita a verdade is to make it his first work deve considerar como sua atividade principal to proclaim the truth. de tornar a verdade conhecida. But who is it Mas quem está? that makes the burden of perishing sinners his own? Mas quem está de facto assumindo essa responsabilidade pelos pecadores? Among God's people today, E entre o povo de Deus hoje, there is a fearful lack of sympathy há uma preocupante falta de simpatia that should be felt for souls unsaved. que deveria ser manifesta em relação às pessoas a serem salvas. We talk of Christian mission. Falamos das missões cristãs, The sound of our voice is heard. o som da nossa voz é ouvido, But do we feel Christ's tender heart longing mas será que sentimos realmente o interesse terno do coração de Cristo for those outside the fold? por aqueles que estão fora do rebanho? You remember the other night we mentioned how the first impulse of new believers is to tell everybody else? Lembra-se que falámos ontem como o primeiro impulso dos novos crentes é contar a toda a gente? Friends, we shouldn't look down on that. Amigos, não deveríamos desvalorizar isso. We should harness that, Deveríamos fortalecer e dar valor a isso. and we should learn from their zeal E deveríamos aprender com esse zelo to remember our first love para nos relembrarmos do nosso primeiro amor and join them in their work for the lost. e juntar-nos no seu trabalho pelos perdidos. I want to let you know about a special book that has been put together. Eu quero falar-vos de um livro especial que foi editado. I am from the Michigan Conference, as I mentioned before, Eu sou da Conferência do Michigan, como vos disse antes. and I happen to sit on a committee, a small committee called the Training Center Church Committee. E faço parte de um comitê que se chama um Centro de Treino de Igreja. Our goal is to help pastors and lay people understand the work of ministry O nosso trabalho é fazer com que os membros leigos dos pastores percebam o trabalho do ministério and produce resources to turn churches into training centers for Christian workers. e produzir recursos que façam com que os pecadores se tornem... I missed the last... Training centers for Ok. Christian workers. Treinar pecadores para... I missed it again. It's okay. You understand? Yes. Amen. So, I have to exchange with them. the first book, we've got several in working, but now what the first accomplished is the Discipleship Handbook. Temos vários livros, mas os dois que estão concluídos é o Manual do Discipulado. So far it is in English. Até agora está em inglês, Spanish is coming in about 2 weeks, em 2 semanas haverá em espanhol and the website to order them will be in about 1 month. e daqui a um mês haverá um website para encomendar. We're also having a online e-version, a published version. Também Electronic. haverá um e-book do livro também. So these will be available to you. I don't have a lot here. I don't have a booth for Então sale. eles estarão disponíveis, não tenho um stand para vender. I just want to let you know that there are resources out there to help with Eu this apenas work. quero dizer-vos que há recursos para ajudar com isto. One of the things I like about it most is that it's built to be used in a relationship. Uma das coisas que mais gosto disto é que foi feito para ser usado num relacionamento. It has 26 chapters, Tem 26 capítulos, so you could have 1 chapter a week for 6 months. então podes ter um capítulo por semana durante 6 meses. It goes through everything, Passa por tudo, the important habits of a new Christian, like daily prayer and Bible study. os hábitos importantes de um cristão, como estudo da Bíblia e oração diários. It talks about the importance of being part of the church family and being active in its program. Fala da importância de fazer parte da Igreja da Família e ser ativo nos seus programas. It goes over the history of the Seventh-day Adventist movement. Fala da história do movimento adventista. And it talks about the responsibility every member has to be a soul winner for E Jesus. fala da responsabilidade que cada membro tem de ser um ganhador de almas para Cristo. One of the best things about it is in the very back.
Uma das melhores coisas que o livro tem, quase no final, it has a Bible and Spirit of Prophecy reading plan. tem um plano de leitura da Bíblia e espírito de profecia. They don't know how to study their Bible. E eles não sabem como estudar a Bíblia. Day by day by day, it's a little chart to help them out. Dia por dia, um pequeno quadro para It's ajudar. extremely practical, É muito prático and it comes with a mentor's guide, e vem com um guia do tutor. so that everyone who already is a member Agora, aquele que já é um membro can help guide those who are new to the faith pode ajudar aqueles que são novos na to fé have root in Christ. para criarem raízes em Cristo. There are other materials that are being produced right now, but I'm telling you, Há outros materiais que estão a ser produzidos, mas quero dizer this cycle of evangelism que este ciclo de evangelismo is key to winning souls. é chave para usar almas, para ganhar almas. And good resources and materials are being put together E bons materiais e recursos estão a ser feitos to help every member be a missionary for Jesus. para ajudar todos os membros a ser um missionário para Cristo. Now, if you get discouraged, Agora, se ficares desencorajado, or I should be more accurate, ou eu devo ser mais preciso, when you get discouraged, quando ficares desencorajado, don't quit. não desistas. Don't ever stop. Nunca pares. It's not uncommon for Christians to Não é usual para os cristãos, express disappointment in the results from their soul winning effort. é usual para os cristãos expressarem o seu desapontamento pelo que acontece no trabalho de ganhar almas. And oftentimes that's because we forget E isso acontece muitas vezes porque esquecemos that evangelism isn't an event, que o evangelismo não é um evento, it's a process. é um processo. There are no shortcuts Não há atalhos, when it comes to winning souls for Christ. não há atalhos quando se trata de ganhar almas para Cristo. If even one step in the evangelism cycle is overlooked, Se apenas um dos passos deste ciclo do evangelismo é negligenciado, the results will suffer. os resultados vão sofrer. We must prepare the soil of the heart, Temos que preparar o solo do coração, plant the seed of the Word of God, plantar a semente da palavra de Deus, cultivate those spiritual interests through Bible studies, cultivar esses interesses espirituais através de estudos bíblicos, harvest the crop with decisions and appeals, fazer a colheita com decisões e apelos and preserve the crop e manter a colheita through systematic discipleship. através de discipulado sistemático. Yet, even if we do all of our part right, Mas ainda que façamos toda a nossa parte bem, nothing we can do nada do que podemos fazer can convert a soul. pode converter uma alma. There is no magic formula that if you just do every step, Não há uma fórmula mágica de que se fizeres todos os passos, big results are guaranteed. grandes resultados estão garantidos. Because what we're dealing with is spiritual. Porque aquilo com que nós estamos a tratar é espiritual. And every one of us can converse with other people. E qualquer um de nós pode conversar com as outras pessoas. But only God can convert. Mas apenas other Deus people. pode converter as outras pessoas. We must understand that work. Temos que perceber esse trabalho. We must remember that we're dealing with a spiritual thing. Temos que perceber que estamos a lidar com coisas espirituais. And that spiritual things are spiritually discerned. E as coisas espirituais são espiritualmente discernidas. And that this work is the work of the Holy Spirit. E se este é o trabalho do Espírito Santo, All we do is prepare ourselves tudo o que fazemos é nos prepararmos a nós próprios and make ourselves available for His use e nos tornarmos disponíveis para o seu uso, as He sees needs of us. enquanto Ele vê necessidade em nós. Let me ou de ask nós. you a question. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Has our presentation tonight been clear? A nossa apresentação hoje foi clara. Praise God for clarity. Louvado seja Deus pela clareza. We're going to have a special piece of music now, Vamos ter uma música especial agora and I'll come back for a special word of e prayer. e voltaremos para uma oração especial.